A figura histórica conhecida como Vyacheslav Molotov veio ao mundo em 25 de fevereiro de 1890, segundo o antigo calendário juliano, na pequena vila de Kukarka situada na província de Vyaka, nos confins ocidentais dos Montes Urais, tecnicamente ainda na Europa, mas a centenas de quilômetros de distância das grandes capitais russas, como São Petersburgo e Moscou. Seu nome de batismo, Vyacheslav Mikhailovich Scriabin, seria mais tarde substituído pelo pseudônimo que o imortalizaria, Molotov, uma escolha estratégica em meio às turbulentas transformações políticas e calendárias que marcavam a Rússia no início do século XX. Curiosamente, sua data de nascimento também é registrada como 9 de março de 1890 no calendário gregoriano, então adotado pela maior parte da Europa, mas ainda não pela Rússia. Essa discrepância, aliás, explica por que a famosa Revolução de Outubro de 1917, na verdade, ocorreu em novembro para o resto do continente, um detalhe simbólico que reflete o atraso e o isolamento do Império Russo em relação ao Ocidente. Filho de Mikhail Scriabin, um modesto funcionário de uma loja local, e de Anna Scriabin, herdeira de uma família de comerciantes abastados, Vyacheslav cresceu em um lar relativamente próspero para os padrões da Rússia rural da época, embora longe do conforto que hoje associamos a tal condição. Terceiro de 10 irmãos, dos quais 3 não sobreviveram à infância, ele desde cedo demonstrou uma inteligência aguçada, destacando-se como aluno brilhante, embora reservado e de poucas palavras. Sua educação formal começou em Nolins, onde, além dos estudos, dedicava-se à leitura voraz de panfletos e obras sobre política e sociedade, tanto da Rússia quanto da Europa. Enquanto ajudava no negócio da família, sua mente absorvia ideias que moldariam seu futuro, a de um homem metódico, de aparência discreta e trajes impecáveis, por trás dos quais se escondia uma ambição feroz e uma capacidade organizacional que mais tarde o projetaria como uma das figuras centrais da história soviética. A Rússia em que Molotov amadureceu era um caldeirão de tensões. Enquanto nações como Inglaterra, França e Alemanha já colhiam os frutos da Revolução Industrial desde o século XVIII, o Império Czarista ainda engatinhava nesse processo, com fábricas surgindo timidamente em cidades como São Petersburgo e Moscou, mas sufocadas por uma economia arcaica e um sistema político opressor. A servidão, que atrelava os camponeses às terras dos nobres, só havia sido abolida em 1861, um atraso que limitava a mobilidade da mão de obra e perpetuava a desigualdade. Sem representação política e com um regime autocrático cada vez mais contestado, o país assistia ao surgimento de movimentos radicais, desde os niilistas, que pregavam a destruição das instituições, até os socialistas e comunistas inspirados por Marx e Engels, cujas teorias, ironicamente, haviam sido concebidas para sociedades industrializadas como a alemã ou a britânica, e não para uma nação majoritariamente agrária como a Rússia. Foi nesse contexto explosivo que o jovem Scriabin teve seu despertar político. Ainda adolescente, em 1906, ele se aproximou do Partido Operário Social Democrata Russo, uma organização socialista que ganhava força após a Revolução de 1905, um levante frustrado, mas que abalou os alicerces do czarismo, obrigando Nicolau II a prometer reformas que jamais seriam plenamente implementadas. Esse partido, precursor do futuro Partido Comunista, logo se dividiria em 2 facções, os mencheviques, mais moderados, e os bolcheviques, radicalizados sob a liderança de Vladimir Lenin. Molotov, então um jovem idealista, foi gradualmente seduzido pela linha dura dos bolcheviques, passando a colaborar com suas publicações ainda na primeira década do século XX. Foi nesse período que adotou o pseudônimo Molotov derivado da palavra russa molot, martelo, um símbolo de força e ruptura, adequado a um revolucionário determinado a demolir as estruturas do antigo regime. Sua atuação inicial se concentrou na região de Kazan, onde operava sob o codinome de Adia, Tio, uma estratégia para despistar a polícia secreta do czar. Lá, ele organizou células juvenis bolcheviques, disseminando as ideias de Marx e Engels em reuniões clandestinas. Sua habilidade como agitador, no entanto, não passou despercebida. Em 1909, foi preso e condenado ao exílio interno na província de Voloda, onde passou 2 anos em Torma, uma cidadezinha remota, longe das linhas férreas, onde os dissidentes eram vigiados de perto. Mesmo no ostracismo, não desperdiçou tempo. Estudou incansavelmente e, ao cumprir a pena, conseguiu ingressar no Instituto Politécnico de São Petersburgo. De volta à capital, retomou suas atividades revolucionárias com ainda mais intensidade.
Passou a escrever frequentemente para revistas Vezda, Estrela, e mais tarde teve papel fundamental na criação do jornal Pravda Verdade, órgão de propaganda bolchevique que se tornaria uma das vozes mais influentes do movimento. Foi nesse ambiente que travou seus primeiros contatos com figuras que moldariam o destino da URSS. Conheceu Joseph Stalin, o revolucionário georgiano de personalidade implacável, e manteve correspondência com Leon Trotsky, o intelectual judeu russo então exilado como Lenin. Sua trajetória, no entanto, continuou marcada pela perseguição. Em 1915 foi novamente preso e enviado para o exílio, desta vez em Kutsk, no desolado leste russo. Condenado a 3 anos de confinamento, não se conformou. Em 1916, fugiu e rumou de volta para o oeste, retomando suas atividades subversivas em Kazan e na região do Volga, onde a chama da revolução já ardia com mais força. Os anos que se seguiram transformariam não apenas o destino de Molotov, mas o de toda uma geração de russos e europeus orientais, arrastados pelo turbilhão de uma era que redefiniria o século XX. O Império Russo, já combalido por décadas de desigualdade e repressão, tornou-se o estupim da Primeira Guerra Mundial quando, em julho de 1914, sua defesa intransigente à soberania do Reino da Sérvia, ameaçada pelas exigências austro-húngaras após o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio, acendeu a mecha de um conflito continental. A Rússia entrou na guerra mal preparada, e a derrota esmagadora na Batalha de Tannenberg, poucas semanas depois, expôs a fragilidade de um regime que já apodrecia por dentro. Mas foi entre 1916 e início de 1917 que o colapso se tornou inevitável. Com o czar Nicolau II assumindo pessoalmente o comando das Forças Armadas, um erro estratégico que o afastou da capital e o tornou alvo direto do descontentamento popular, o fronte oriental ruía. A fome, a inflação descontrolada e a exaustão da população selaram o destino da autocracia. Em fevereiro de 1917, Petrogrado, como São Petersburgo fora rebatizada para apagar o nome alemão durante a guerra, e Moscou explodiram em revolta. Não foram os bolcheviques, ainda à margem, que lideraram aquele levante espontâneo, mas sim soldados esgotados, operários famintos e uma burguesia liberal que via na queda do czarismo a chance de um governo constitucional. O que ninguém previu, no entanto, foi que aquele vácuo de poder abria as portas para algo muito mais radical. Quando a Revolução de Fevereiro irrompeu, Molotov já estava de volta a Petrogrado, reintegrado à redoma do Pravda em um momento em que o partido bolchevique, antes disperso, começava a se reorganizar com o retorno dos exilados. Lenin, Trotsky e outros líderes, muitos deles auxiliados pela própria Alemanha, que via na desestabilização da Rússia uma vantagem estratégica, cruzavam a Europa em trens selados ou navios, ansiosos para capitalizar o caos. Nos meses seguintes, Molotov mergulhou na formação dos sovietes, os conselhos operários que brotavam como células de um novo poder nas fábricas e nos quartéis. A ameaça de prisão era constante. Muitos camaradas sumiam da noite para o dia, refugiando-se em Helsinki ou em esconderijos improvisados. Mas era justamente naquela atmosfera de perigo iminente que a máquina bolchevique se azeitava. Ao lado de Stalin e de outros membros do Comitê de Petrogrado, Molotov teve papel central na mobilização das Guardas Vermelhas, milícias operárias armadas nas fábricas da cidade, treinadas para o confronto que todos sabiam ser inevitável. O governo provisório de Kerensky, herdeiro da Revolução de Fevereiro, tentava se equilibrar entre as demandas populares e as pressões das potências aliadas, mas sua hesitação era um convite à radicalização. Quando, em outubro de 1917, o Soviete de Petrogrado, sob influência de Trotsky, aprovou a ação militar contra a traição da Revolução, o destino estava selado. Na madrugada de 25 de outubro, 7 de novembro pelo calendário gregoriano, já adotado na Europa, mas ainda estranho à Rússia, as Guardas Vermelhas começaram a ocupar os pontos estratégicos da cidade. O governo provisório, alertado, tentou fechar jornais bolcheviques, cortar telecomunicações e bloquear pontes, mas era tarde. No dia seguinte, o Palácio de Inverno, símbolo do antigo regime, caiu. Em 48 horas, Petrogrado, Moscou, Nizhny Novgorod, Kazan e outras cidades industriais estavam nas mãos dos sovietes. Ainda que a resistência em Moscou, onde os combates duraram uma semana sangrenta, fosse um prenúncio do que viria, o golpe bolchevique parecia irreversível. Molotov estava no epicentro daquele momento histórico. Enquanto as ruas de Petrogrado fervilhavam, ele coordenava as ações das Guardas Vermelhas e orquestrava a propaganda que justificaria a tomada do poder.
Mas a vitória em outubro não significava controle sobre a Rússia, um império continental onde o poder central sempre fora frágil, mesmo nos melhores tempos. A resistência se organizava: aristocratas burgueses, mencheviques, cossacos das estepes ponticas, nacionalistas finlandeses, poloneses e ucranianos, todos unidos pelo ódio ao novo regime. Apoiados por britânicos, franceses e americanos, que viam no bolchevismo uma ameaça global, esses grupos formariam o Exército Branco, dispostos a afogar a revolução em sangue. A Guerra Civil que se seguiu, um dos conflitos mais brutais do século XX, com milhões de mortos, não seria travada por Molotov nas trincheiras. Ele não era um militar, mas um estrategista da retaguarda. Em 1918, poucas semanas após outubro, foi nomeado presidente do Conselho de Economia Nacional de Petrogrado, cargo que lhe deu poder para nacionalizar fábricas e treinar operários na gestão coletiva dos meios de produção. No ano seguinte, embarcou em uma missão pelo Volga, levando a mensagem comunista do coração industrial de Moscou até as margens do Mar Cáspio, onde a guerra ainda devorava cidades. Em 1920, já com a maré virando a favor dos vermelhos, assumiu a liderança do Soviete Provincial em Nizhny Novgorod, supervisionando não apenas a consolidação do poder bolchevique, mas também os primeiros passos da industrialização forçada que anos depois transformaria regiões como Donetsk em símbolos da nova ordem. A Rússia que emergia daquele banho de sangue não era mais um império, mas um laboratório de um experimento sem precedentes. E Molotov, o jovem revolucionário que fora preso, exilado e perseguido, agora estava entre aqueles que escreviam suas regras. Justificava os sacrifícios humanos em nome de um futuro radioso. Para ele, a fome não era uma tragédia, mas um custo necessário, um preço que a história, em sua marcha inexorável, exigia dos camponeses para erguer a pátria socialista. Quando os relatos de canibalismo e aldeias dizimadas chegavam a Moscou, Molotov não vacilava. Em discursos inflamados, repetia o mantra stalinista: quem não trabalha não come. E se os kulaks, os camponeses abastados, resistiam à coletivização, eram rotulados como inimigos do povo, um termo que nas mãos de Stalin se tornaria uma sentença de morte. Sua lealdade inquebrantável ao Voz o transformou no braço direito do terror que se abateria sobre a URSS na segunda metade da década. Quando Stalin lançou a Grande Expurgo em 1936, Molotov não foi um mero espectador, foi um dos arquitetos. Assinou listas de execução com a mesma frieza burocrática com que antes assinava decretos econômicos. Antigos camaradas, homens com quem dividira trincheiras na Guerra Civil, foram arrastados para julgamentos espetáculo, acusados de traição, sabotagem ou desvio trotskista. Bukharin e Zinoviev Kamenev, nomes que já haviam sido sinônimos de revolução, agora se tornavam exemplos do que acontecia àqueles que desafiavam o culto à personalidade de Stalin. Molotov não apenas aprovava as purgas, ele as justificava. Em um discurso de 1937, declarou sem ironia: quanto mais cortamos as cabeças dos traidores, mais forte fica o socialismo. Sua vida pessoal, no entanto, não estava imune à paranoia que ele mesmo ajudava a alimentar. Paulina, sua esposa, cuja inteligência e franqueza antes eram vistas como virtudes, agora se tornavam perigosas. Em 1948, ela seria presa sob acusação de atividades sionistas, um eufemismo para o antissemitismo de Estado que graçava na URSS pós-guerra. Molotov, o homem que enviará milhares para o Gulag, não pôde salvar a própria mulher. Quando Stalin lhe perguntou se ele repudiava Paulina, Molotov, após uma pausa que deve ter parecido uma eternidade, respondeu: eu não sou um traidor. A frase ambígua foi suficiente para que ela fosse enviada para um campo de trabalho na Sibéria, onde sobreviveu por 6 anos antes de ser libertada após a morte de Stalin. O episódio revelou uma fratura em sua armadura de aço. Mesmo o mais fiel dos satanistas não estava seguro quando o regime devorava os seus. Enquanto isso, no Palácio do Poder, Molotov consolidava seu lugar como o segundo homem mais poderoso da URSS. Como presidente do Sovnarkom, o Conselho de Comissários do Povo, ele era a face institucional do regime, o homem que assinava tratados, recebia diplomatas estrangeiros e, durante a Segunda Guerra Mundial, se tornaria o rosto da resistência soviética para o mundo. Foi ele quem, em 1939, sentou-se ao lado de Ribbentrop para assinar o Pacto Molotov-Ribbentrop, o acordo de não agressão com a Alemanha nazista que, por 2 anos, deu a Stalin tempo para se preparar para a guerra inevitável. Quando Hitler rompeu o pacto em 1941, Molotov foi quem anunciou ao povo soviético, com voz trêmula pela primeira vez em público, que nossa causa é justa.
O inimigo será esmagado. A vitória será nossa. A guerra o transformaria em um símbolo. O Molotov Cocktail, a bomba incendiária improvisada que levava seu nome, era um trocadilho macabro com sua reputação de dureza. Mas também o exporia às contradições de um sistema que ele ajudara a construir. Quando as tropas soviéticas avançaram sobre a Europa Oriental, Molotov foi um dos responsáveis por impor regimes fantoches nos países do leste europeu, assegurando que o stalinismo se estendesse além das fronteiras da URSS. Yet behind the Iron Curtain helped forge the cracks Warshovin. The men who had once dismissed Trotsky's intellect a secondary to survival now found in self-maneuver by Auger, more roots apparatchiks like Khrushchev and Beria in the post-Stalin power struggle. Porém, naquele momento nos anos 1930, quando o sangue ainda secava nas paredes dos porões da Lubyanka, Molotov não tinha dúvidas. Ele acreditava com uma fé quase religiosa que a história o absolveria. Afinal, não era ele um dos poucos que haviam sobrevivido desde os dias sombrios da clandestinidade até os salões do Kremlin? Não era ele quem, ao lado de Stalin, estava forjando um império que desafiaria o capitalismo por décadas? Para Vyacheslav Molotov, a revolução não era um evento passado. Era um processo contínuo, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para vê-lo triunfar. Mas a fé cega de Molotov na revolução não se limitava a justificar os horrores da coletivização forçada ou as purgas sangrentas que dizimaram uma geração de quadros soviéticos. Sua lealdade inquebrantável a Stalin o levou a ser cúmplice de uma das maiores tragédias humanas do século XX, a Grande Fome de 1931 a 1933. Quando as políticas desastrosas de requisição de grãos começaram a provocar mortes em massa no campo, Molotov não recuou. Pelo contrário, intensificou a repressão. Relatórios internos do partido que ele certamente leu, descreviam aldeias inteiras reduzidas a esqueléticos fantasmas, crianças com barrigas inchadas pela fome, campos abandonados onde antes florescia o trigo. Mas para Molotov, esses não eram sinais de um crime contra a humanidade. Eram sacrifícios necessários na marcha rumo ao socialismo. Enquanto milhões pereciam na Ucrânia, no Cáucaso, no Cazaquistão, ele assinava decretos que agravavam a crise, confiscando até as últimas sementes dos camponeses. Quando historiadores comparariam depois aquela hecatombe à grande marchada para a frente de Mao, outro experimento ideológico que ceifou dezenas de milhões de vidas, Molotov jamais demonstraria remorso. Para ele, a história não julga pelos ossos enterrados em valas comuns, mas pelos grandes objetivos alcançados. E se a fome revelou sua indiferença pela vida humana, o grande expurgo provou sua disposição de ser o carrasco de seus próprios camaradas. Entre 1936 e 1938, enquanto Stalin orquestrava a caça às bruxas mais brutal da história soviética, Molotov não foi um mero espectador, foi um executor entusiasta. Reuniões do Politburo se transformavam em tribunais sumários, onde uma palavra mal interpretada ou um olhar suspeito bastavam para selar um destino. Molotov assinava listas de execução com a mesma frieza com que aprova um relatório burocrático. Em Moscou, Leningrado, Kiev, 80% dos membros de sovietes locais eram purgados em questão de meses. Alguns sortudos eram apenas expulsos do partido, condenados ao ostracismo. Outros desapareciam na noite, engolidos pelo Gulag, onde o frio siberiano e o trabalho escravo faziam o serviço que as balas não haviam terminado. Os menos afortunados enfrentavam julgamentos espetáculo, onde confessavam crimes absurdos, sabotagem, espionagem, traição, antes de serem fuzilados em porões da Lubyanka. 1 milhão de vidas extintas, e Molotov jamais piscou. Mesmo décadas depois, quando a própria URSS já condenava aquelas purgas como um crime de Stalin, ele insistia em justificá-las. Era necessário. Havia inimigos por toda parte. Mas foi no palcos da diplomacia, não nas sombras da repressão, que Molotov deixaria sua marca mais duradoura e mais infame. Em maio de 1939, quando assumiu o cargo de comissário do povo para relações exteriores, a Europa já ardia em chamas. Hitler havia devorado a Áustria, desmembrado a Tchecoslováquia, e agora olhava para a Polônia com a fome de um lobo. As democracias ocidentais, paralisadas por sua própria covardia em Munique, finalmente acordavam para o perigo, mas era tarde. Molotov sabia que a URSS estava no olho do furacão. A questão não era se a guerra viria, mas quando. E quando ela chegasse, a União Soviética estaria sozinha, esmagada entre a máquina de guerra nazista e o mar de indiferença britânica e francesa. Foi então que Molotov fez sua jogada mestre, ou para os milhões que pagariam com sangue sua traição suprema.
Em agosto de 1939, enquanto o mundo ainda acreditava que nazismo e comunismo eram inimigos mortais, ele sentou-se à mesa com Joachim von Ribbentrop, o sorridente ministro das Relações Exteriores de Hitler. O que começou como negociações econômicas, troca de petróleo soviético por maquinário alemão, rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro. Nos salões do Kremlin, longe dos olhares curiosos, os dois homens traçaram um acordo que mudaria o curso da história. Em 23 de agosto, o mundo acordou atordoado com a notícia. A Alemanha nazista e a URSS assinavam um pacto de não agressão. Mas o verdadeiro horror estava nas cláusulas secretas conhecidas apenas por Stalin, Hitler e seus mais próximos cúmplices, entre eles Molotov. Aqueles papéis rabiscados à pressa mas com precisão cirúrgica, dividiam a Europa Oriental como um butim de guerra. A Polônia seria esmagada entre duas garras, a Wehrmacht avançaria pelo oeste, o Exército Vermelho pelo leste. Os estados bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, seriam engolidos pela URSS. A Finlândia humilhada e subjugada. E quando a poeira baixasse, Molotov teria reconquistado, com a bênção de Hitler, tudo o que a Rússia havia perdido após a Revolução e a Guerra Civil. Era a realização do sonho imperial de Stalin, e Molotov era o arquiteto. 15 dias depois, o pacto se transformou em ação. Enquanto a Blitzkrieg alemã arrasava a Polônia pelo oeste, Molotov justificava perante o mundo incrédulo a intervenção humanitária soviética no leste. Em 17 de setembro de 1939, tanques vermelhos cruzaram a fronteira, esmagando a resistência polonesa já combalida. Em 3 semanas o país deixará de existir, partido ao meio como um cadáver em uma autópsia. Mas Molotov não parou por aí. Na primavera de 1940, enquanto a França caía sob os pés das divisões Panzer e a Grã-Bretanha se preparava para sua hora mais sombria, ele orquestrou a ocupação dos estados bálticos, uma anexação disfarçada de convite para juntarem-se à família socialista. E quando a Romênia, isolada e vulnerável, foi forçada a ceder a Bessarábia e a Bucovina do Norte, Molotov sorriu, mais um pedaço do Império Czarista, recuperado sem disparar um tiro. Mas a história, como sempre, tem seu senso de ironia cruel. O pacto que Molotov ajudara a tecer com tanto esmero duraria menos de 2 anos. Em junho de 1941, quando os canhões alemães rugiram ao longo de uma fronteira de milhares de quilômetros, aniquilando o Exército Vermelho em semanas, Molotov compreendeu tarde demais que havia feito um acordo com o diabo. Hitler nunca pretendeu honrar aquele papel. Para ele, a URSS era apenas mais um território a ser conquistado, mais um povo a ser escravizado. Mas até aquele momento Molotov havia sido o grande estrategista, o homem que garantirá a Stalin tempo para se preparar. Ou pelo menos, era assim que ele se convencera. E então veio a Finlândia, um pequeno país, gelado e teimoso, que se recusava a curvar-se ao gigante vermelho. Molotov, confiante após as vitórias fáceis na Polônia e nos Bálticos, garantiu a Stalin que seria uma campanha relâmpago, um passeio militar, disse. O Exército Vermelho, com sua esmagadora superioridade numérica, marcharia sobre Helsinki em questão de dias. Mas os finlandeses, armados com esquis, rifles e um ódio feroz aos invasores, transformaram a guerra em um pesadelo. Nas florestas nevadas da Carélia, divisões inteiras foram dizimadas por franco-atiradores invisíveis. Tanques soviéticos projetados para batalhas campais, afundavam na neve ou eram destruídos por coquetéis Molotov, uma ironia amarga que a história reservara para ele. A Guerra Relâmpago virou um banho de sangue de 4 meses, onde o orgulho soviético foi humilhado diante do mundo. E quando finalmente um armistício foi assinado, em março de 1940, a Finlândia mantinha sua independência, embora mutilada. Molotov, o homem que negociara com Hitler e esmagara nações, havia sido derrotado por um punhado de camponeses armados. Mas ele jamais admitiria o fracasso. Para Vyacheslav Molotov, a revolução não errava, apenas ajustava seu curso. E se a história o lembraria como o carrasco da fome, o cúmplice das purgas, o diplomata que pactuou com o mal, ele morreria convencido de que havia servido a uma causa maior. Afinal, como costumava dizer nos seus últimos anos, vocês julgam os métodos, mas nós construímos um império. E impérios não se constroem com flores. A paz de fachada, assinada em março de 1940, foi pouco mais que um lenitivo para o orgulho soviético ferido. A Finlândia, embora mutilada em seus territórios carélios, saíra vitoriosa no essencial, havia resistido à engolida pelo monstro vermelho. Mas a ironia da história não pararia por aí. Quando, em 1941,
Os finlandeses se uniram à invasão nazista da URSS, não foi por gratidão, mas por uma sede de vingança que só os humilhados conhecem. E foi justamente nas florestas geladas da Carélia, durante aquele inverno de 1939 a 40, que nasceu a arma que se tornaria símbolo da resistência desesperada, a coquetel Molotov. O nome era uma piada amarga, um trocadilho macabro que os finlandeses lançaram ao mundo. Se Molotov havia brindado a Finlândia com bombas incendiárias durante os ataques aéreos soviéticos, eles responderiam com um brinde próprio, garrafas cheias de gasolina, óleo e sabão, atiradas contra os blindados russos como se fossem taças de champanhe jogadas na cara do destino. Quando o vidro se estilhaçava contra o aço, as chamas engolfavam tudo, transformando tanques em caixões de metal retorcido. Centenas de veículos soviéticos foram reduzidos à sucata dessa forma, enquanto seus tripulantes queimavam vivos dentro das carcaças. A propaganda finlandesa espalhou a imagem, um coquetel para Molotov, cortesia da Finlândia, o mundo riu. Moscou rangeu os dentes. E no entanto, quando a guerra se virou contra a URSS em junho de 1941, foi Molotov, o mesmo homem cujo nome se tornará sinônimo de destruição improvisada, quem anunciou ao povo soviético com voz trêmula de fúria contida, que a Grande Guerra Patriótica havia começado. Stalin, paralisado pelo choque inicial da invasão nazista, sumira por dias em sua dacha. Coube a Molotov, o burocrata de aço, assumir o microfone e proclamar: nosso país está em perigo. O inimigo é cruel e implacável. Mas nós o derrotaremos. Palavras que, vindas de um homem cuja assinatura já havia condenado milhões à fome, soavam como uma promessa ou uma ameaça, talvez ambas. De um dia para o outro, seu papel se invertia. O arquiteto do pacto com Hitler agora se via obrigado a costurar uma aliança com os britânicos, os mesmos que menos de 2 anos antes quase haviam enviado tropas para ajudar a Finlândia a esmagar o Exército Vermelho. Molotov não era tolo. Sabia que Churchill o desprezava, que Eden o via como um crocodilo sorridente, e que os americanos, quando finalmente entrassem na guerra, fariam questão de lembrá-lo de cada crime soviético. Mas a sobrevivência da URSS não dependia de amizades, e sim de cálculos frios. Em outubro de 1941, enquanto Leningrado era estrangulada pelo cerco nazista, ele embarcou em um voo suicida sobre o Báltico, dominado pela Luftwaffe, para pousar na Escócia. Seu objetivo? Garantir que a Grã-Bretanha, então sozinha contra a Blitzkrieg, não fizesse um acordo separado com Hitler às custas de Moscou. As negociações foram um duelo de olhares gelados. Molotov exigia um segundo fronte na Europa Ocidental. Agora, Churchill, mestre da procrastinação estratégica, respondia com promessas vagas. Mas quando o diplomata soviético ameaçou abandonar as conversas, os britânicos cederam. Em 12 de julho de 1941, foi assinado o Acordo Anglo-Soviético, selando uma aliança que nenhum dos lados confiava plenas. Os termos eram simples: lutar juntos contra a Alemanha sem traições. As traições viriam depois, é claro. Enquanto isso, nos bastidores, Molotov já trabalhava na próxima jogada. Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, ele viu a chance de transformar a guerra em um jogo de 3 dimensões. Em Washington, negociou com Roosevelt o compromisso de que a URSS entraria na guerra contra o Japão 3 meses após a derrota da Alemanha. Em troca, os americanos priorizariam o esmagamento do Terceiro Reich. Stalin, sempre desconfiado, aprovou. Afinal, era melhor deixar os americanos sangrarem no Pacífico enquanto o Exército Vermelho avançava sobre Berlim. Mas havia outro tabuleiro em jogo, um que nem mesmo os aliados ocidentais suspeitavam em sua totalidade. Enquanto os cientistas americanos corriam para construir a bomba atômica em Los Alamos, Molotov supervisionava, em segredo, o programa nuclear soviético. Os laboratórios perto de Moscou eram uma sombra pálida do projeto Manhattan, sufocados pela burocracia e pela falta de urânio. Ele tentou infiltrar espiões, como Klaus Fuchs, nas entranhas do projeto americano, mas Stalin, impaciente, o afastou em 1944. Você é um diplomata, não um físico, rosnou voz. Molotov engoliu a humilhação. Sabia que no pós-guerra, quem dominasse o átomo dominaria o mundo, e enquanto os canhões ainda trovejavam na Europa, ele já desenhava as linhas do novo mapa. Em Teherã e em Yalta, nos corredores de poder onde Stalin, Churchill e Roosevelt dividiam continentes como se fossem pedaços de um bolo, Molotov era a sombra que anota os acordos, que sonda as fraquezas, que garante que cada vírgula favoreça Moscou. Os ocidentais o subestimavam. Afinal, ele não era um general, nem um ideólogo carismático.
Era apenas o homem que assinava os papéis. Mas eram aqueles papéis que decidiriam o destino de nações. Quando a guerra terminou, a Europa estava dividida e Molotov, mais uma vez, estava no centro da tempestade. Desta vez, porém, não como executor de ordens, mas como arquiteto de um império que, pela primeira vez na história, estendia sua sombra de Berlim a Pequim. E se o mundo tremia diante da cortina de ferro, ele sorria como sempre, com a frieza de quem sabe que a história não é escrita com tinta, mas com sangue e decisões tomadas à meia-noite, quando os outros já dormem. Enquanto figuras como o secretário de Estado americano Cordell Hull deixavam sua marca na história com negociações hábeis, Molotov esculpia a sua com um cinzel de aço. Em Teherã, em Yalta, na Conferência de Potsdam e nas mesas de São Francisco, onde nascia a ONU, ele não negociava, ditava. Os britânicos rangiam os dentes, os americanos tentavam mediar, mas no fundo todos sabiam que quando Stalin queria algo, Molotov era a voz que transformava desejos em fatos consumados. A Polônia caiu no colo soviético como fruta madura, a Grécia não, mas pouco importava. O que importava era o jogo, e nele, Molotov jogava como quem sabe que o tabuleiro já está marcado desde o primeiro movimento. Sua paranoia não era teatro. Em Londres, em 1942, revistava o próprio quarto em busca de bombas e dormia com um revólver ao alcance da mão, ou pelo menos era o que Churchill, com seu habitual misto de admiração e desdém, gostava de contar. Em Washington, para negociar o Led-Lease, não se contentou em levar a arma. Trouxe também sua própria comida, como se até os pratos americanos pudessem estar envenenados pela desconfiança. A guerra terminou em maio de 1945, e enquanto o Ocidente se gabava do Plano Marshall, poucos notavam que Molotov, em silêncio, arquitetava o seu próprio contra-ataque. Não com discursos, mas com números. Não com promessas, mas com trilhos de trem, fábricas e rubis sangrentos extraídos das entranhas da Europa Oriental. O plano Molotov, sim, existiu, embora a história prefira esquecê-lo, inundou de recursos a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Alemanha Oriental. Até a Ucrânia, ainda lambendo as feridas da ocupação nazista, bebeu dessa fonte. E enquanto o Ocidente se maravilhava com sua própria generosidade, os países do leste europeu, sob a batuta soviética, cresciam a taxas que faziam até os capitalistas mais otimistas corarem de inveja. Claro, havia uma ironia cruel nesse plano. Os mesmos países que Molotov ajudava a reconstruir, a Alemanha Oriental, a Romênia, a Bulgária, a Hungria, eram obrigados a pagar reparações de guerra à URSS, como se a mão que os alimentava também os estrangulasse. Mas para Molotov a lógica era simples. O socialismo não se construía com caridade, mas com controle. E controle, ele sabia bem, exigia um preço. No entanto, mesmo um estrategista como ele podia ser vítima do próprio sistema que ajudara a criar. O ano de 1948 marcou o início de seu declínio, e o estupim foi uma mulher, Golda Meir, a futura primeira-ministra de Israel, então emissária em Moscou durante a Primeira Guerra Árabe-Israelense, falava Yiddish, assim como Paulina, a esposa de Molotov. Quando as duas conversaram, com Paulina servindo de tradutora, Stalin viu nisso não uma coincidência, mas uma conspiração. Afinal, Paulina já carregava uma mancha indelével, fora a última pessoa a falar com Nadezhda Aliluyeva, a segunda esposa do ditador, antes de ela colocar uma bala no próprio coração em 1932. Desde então, Stalin a observava com o mesmo olhar com que um lobo observa uma presa ferida. Em 1948, a desculpa foi perfeita. Paulina foi enviada para um campo de trabalho no leste, condenada a 5 anos de exílio interno. Molotov, por sua vez, foi destituído do Ministério das Relações Exteriores em março de 1949, como um servo que, após décadas de lealdade, descobre que o mestre nunca o viu como mais do que um peão descartável. E, no entanto, ele não se rebelou. Não porque não pudesse, afinal, poucos conheciam melhor os labirintos do poder soviético, mas porque, no fundo, ainda acreditava. Mesmo quando Stalin, nos anos finais, desmontava sua carreira peça por peça, preparando-se para jogá-lo no mesmo fosso onde tantos outros haviam desaparecido. Mesmo quando, em 1952, Paulina foi enviada de volta ao Gulag, e Molotov soube que o próximo poderia ser ele. A morte de Stalin, em 5 de março de 1953, não foi um alívio, foi uma trégua. Uma chance de respirar, mas não de vencer. A luta pelo poder que se seguiu foi um baile de facas onde Molotov dançou sem graça.
Khrushchev emergiu como o novo czar e, embora por um breve momento, no mesmo dia em que Stalin morreu, Molotov tenha recuperado o cargo de ministro das Relações Exteriores, todos sabiam que era um presente envenenado. O novo líder não queria um aliado, queria um bode expiatório. E Molotov, com sua teimosia de velho stalinista, servia perfeitamente ao papel. Quando Khrushchev começou a denúncia do culto à personalidade, quando rasgou o pacto Molotov-Ribbentrop em praça pública, o ex-ministro não recuou. Pelo contrário, juntou-se a Malenkov e a Lazar Kaganovich, os últimos dinossauros de uma era que morria, para tramar a queda do homem que os humilhava. Em 18 de junho de 1957, pensaram ter vencido. No Presidium, conseguiram 7 votos contra 4. Mas Khrushchev não era Stalin, e acima de tudo não era tolo. Levou a batalha para o Comitê Central, onde pintou Molotov e seus cúmplices como relíquias sanguinárias de um passado que a URSS precisava enterrar. E quando o Marechal Zhukov, herói da Grande Guerra Patriótica, declarou que o exército não apoiaria um golpe de satanistas, o jogo acabou. A Anti-Party Group, como ficaram conhecidos, foi esmagada não por balas mas por palavras. Molotov mais uma vez sobreviveu. Não como vencedor, mas como um fantasma do regime que ajudara a construir, agora condenado a assistir impotente, enquanto outros reescreviam as regras do jogo que ele tanto dominara. O destino de Molotov após 1957 foi um retrato cruel de quão profundamente a Rússia havia mudado. 5 anos antes, sob Stalin, aqueles homens teriam sido fuzilados sem hesitação, seus nomes apagados dos registros oficiais como se nunca tivessem existido. Mas em 1957, Khrushchev, agora seguro em seu poder, preferiu uma vingança mais sutil, mais humilhante. Malenkov foi despachado para gerenciar uma usina hidrelétrica perdida nas estepes do Cazaquistão, um exílio burocrático que soava como uma piada de mau gosto. Molotov, porém, recebeu um destino ainda mais irônico, embaixador soviético na República Popular da Mongólia, um cargo que, à primeira vista, parecia preservar sua dignidade. Ninguém se enganou. Nem mesmo o New York Times, que ao noticiar sua partida para Ulaanbaatar em 7 de setembro de 1957, o chamou sem cerimônia de o líder soviético caído. Era uma queda menos violenta que a de Malenkov, condenado a supervisionar uma fábrica de potassa nos Urais, ou que a de Kaganovich, mas não menos degradante. E, no entanto, Ulaanbaatar não era um posto qualquer. A Mongólia, naquele momento, era um tabuleiro estratégico na crescente fratura sino-soviética, um jogo de influências onde Moscou e Pequim disputavam lealdades. Molotov, o antigo mestre da diplomacia stalinista, foi enviado para gerenciar uma crise que ele mesmo ajudara a criar. Como se não bastasse, ainda lhe foi conferido o título de representante soviético na Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. No final dos anos 1950, um consolo vazio, uma cortina de fumaça para disfarçar o exílio. Se essas nomeações foram manobras para salvar as aparências, a desgraça total não demoraria a chegar. Khrushchev, em 1957, ainda não se sentia forte o suficiente para erradicar de vez a Anti-Party Group. Exilá-los para os confins da Mongólia, do Cazaquistão ou dos Urais era uma solução temporária, uma forma de neutralizar inimigos sem criar mártires. Mas até 1961, o cenário havia mudado radicalmente. A Revolução Cubana triunfara, o Muro de Berlim erguia-se como um símbolo de força soviética, a corrida espacial colocava Moscou à frente de Washington, e a Tsar Bomba, a arma nuclear mais poderosa já detonada, 1.500 vezes mais destrutiva que a de Hiroshima, estava prestes a ser testada. Com o vento a seu favor, Khrushchev não teve piedade. No 22º Congresso do Partido, em outubro de 1961, ele acelerou a desestalinização com uma fúria quase religiosa. Molotov e os demais líderes da Anti-Party Group não apenas foram expulsos do Partido Comunista como tiveram seus nomes riscados da história. Arquivos foram queimados, documentos destruídos, e qualquer vestígio de sua influência sistematicamente apagado. Molotov passou anos como um pária, banido dos círculos de poder, embora lhe fosse permitido viver em Moscou, uma concessão que soava mais como uma crueldade do que uma mercê. Nem mesmo a queda de Khrushchev em 1964, após o desastre da crise dos mísseis de Cuba, lhe trouxe reabilitação. Sob Brezhnev, ele foi condenado a uma aposentadoria silenciosa, um fantasma que ainda respirava. Dizem que passou os anos 1960 escrevendo memórias que nunca seriam publicadas, um esforço fútil de preservar sua versão dos fatos em um sistema que já o havia condenado ao esquecimento.
Mas a história, ironicamente, lhe reservaria um último ato de resistência. A partir de 1969, o velho revolucionário concedeu centenas de horas de entrevistas ao biógrafo Félix Schuel, um projeto clandestino que resultaria em um dos documentos mais reveladores já produzidos sobre o Kremlin, 140 conversas com Molotov, publicado apenas em 1991, quando a URSS já desabava. A obra, traduzida para o inglês como Molotov Remembers, Inside Kremlin Politics, tornou-se uma fonte inestimável sobre os bastidores do poder soviético entre 1917 e 1957, um legado que nem mesmo seus algozes conseguiram destruir, mas Molotov nunca voltaria ao jogo. Quando o Dicionário Enciclopédico Soviético de 1983 lhe dedicou 17 linhas, 3 a mais que as concedidas a Khrushchev, foi menos um reconhecimento do que um eco distorcido de um passado que o regime já não sabia como apagar. Em 1984, num gesto quase grotesco de nostalgia, o efêmero líder Konstantin Chernenko, então à frente de uma URSS em decomposição, reinstaurou Molotov como membro do Partido Comunista. Ele tinha 94 anos, a saúde destruída por uma série de infartos, o primeiro registrado em janeiro de 1954, quando uma crise cardíaca o impedira de participar de uma cúpula com os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Os registros oficiais, é claro, minimizaram o número de ataques, mas rumores persistiam, 7, talvez mais, que um homem tão doente tenha sobrevivido até os 96 anos, superando até mesmo Kaganovich, o último sobrevivente da Revolução de Outubro, que morreria em 1991 aos 97, parece quase um capricho macabro da história. Quando Molotov faleceu em Moscou em 8 de novembro de 1986, seu funeral no cemitério Novodevichy foi um evento discreto, quase clandestino. Cerca de 200 pessoas compareceram, sem discursos oficiais, sem honras de Estado. A imprensa, tanto doméstica quanto internacional, recebeu ordens para tratar o fato com indiferença. Ele não poderia saber, mas sua vida havia sido um parêntese quase perfeito na trajetória do sistema que ajudara a construir. Nasceu em 1890, quando o movimento comunista russo ainda engatinhava. Morreu quando Gorbachev, recém no poder, já desmontava seus alicerces com a perestroika e a glasnost. Em poucos anos, o Muro de Berlim ruiria, o Pacto de Varsóvia se desintegraria, e a própria URSS desapareceria do mapa, levada não por tanques, mas pela erosão de um modelo que Molotov, em seus últimos suspiros, ainda se recusava a condenar. Hoje sua figura é lembrada como a de um dos principais cúmplices do terror stalinista, um arquiteto da repressão que assombrou milhões. Mas há uma ironia cruel em seu ocaso. O homem que ajudou a forjar o Império Soviético viveu o suficiente para vê-lo desmoronar, sem jamais compreender ou admitir que o sistema pelo qual derramara tanto sangue já nascia condenado. 40 anos depois da Revolução Bolchevique, Molotov ainda estava lá, não como um sobrevivente casual, mas como um dos poucos que lograram atravessar décadas de purgas, guerras e traições sem serem engolidos pelo próprio monstro que ajudaram a criar. E isso, por si só, já é um indício aterrador. Em um sistema onde a lealdade era medida em cadáveres e a longevidade política dependia da capacidade de se curvar ou de esmagar, Molotov não apenas sobreviveu, prosperou. Enquanto generais, comissários e até antigos camaradas de Lenin eram varridos do mapa por Stalin, uns fuzilados, outros reduzidos a sombras nos gulags, ele permaneceu, sempre útil, sempre disposto a executar as ordens mais sombrias. Não por acaso, mas porque sua natureza era a mesma da máquina que servia, fria, calculista, desprovida de escrúpulos. E que sucessos deixou para trás? Seus feitos não são medalhas, mas cicatrizes na história. O mais notório deles, o Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto de 1939, não foi um triunfo diplomático, mas um acordo com o diabo. Com uma canetada, ele e os nazis dividiram a Europa Oriental como saqueadores dividem o butim, abrindo caminho para a Segunda Guerra Mundial. Uma semana depois, a Alemanha invadia a Polônia. A União Soviética, por sua vez, engolia os países bálticos, a Bessarábia, parte da Romênia, o primeiro passo de uma ocupação que duraria meio século. Molotov não apenas apertou a mão de Ribbentrop, ele ajudou a acender o pavio do maior conflito da história. E mesmo quando as consequências de sua diplomacia se revelaram catastróficas, quando a Alemanha traiu o pacto e invadiu a URSS em 1941, ele não vacilou. Continuou a servir, a justificar, a negar. Até o fim permaneceu um stalinista intransigente,
como se a história não tivesse exposto a podridão do regime que defendeu. Stalin, aliás, nunca o estimou verdadeiramente, apenas o tolerou, como se tolera uma ferramenta útil, mas descartável. E talvez nada resuma melhor seu legado do que o sarcasmo amargo dos finlandeses durante a Guerra de Inverno. Enquanto seus tanques avançavam pelo gelo, os soldados inimigos batizaram as bombas incendiárias caseiras de coquetéis Molotov, uma ironia macabra para um homem que, em vida, só soube semear fogo e destruição. Então, o que pensar de Vyacheslav Molotov? Foi ele um mero executante das vontades de Stalin, ou um cúmplice ativo na engenharia do caos que levou à guerra? Os nazis teriam invadido a Polônia em 1939 mesmo sem o pacto de não agressão? Talvez. Mas a história não se faz de talvezes. Ela se faz de escolhas, e Molotov fez as suas, sempre do lado errado. O resto são ruínas.